Daniel Reiferscheid, muito obrigado por teres aceito este convite quase de madrugada. Eu gostava de perguntar primeiro, eu queria saber exatamente quantos podcasts é que tu fazes por semana. São para aí 759, certo? Bem, sabes, isto tem muito a ver com andar a experimentar o que é que funciona e o que é que não funciona. De momento estou a fazer por semana dois, às vezes três, quatro se contares o meu programa de rádio. Mas eu separo essas coisas. Ok. E portanto, um é sobre foi aquele pelo qual eu te conheci e onde participei, que é o Uhum. Prestes a Ver sobre cinema português. Depois tens o Mutz, que acho que ainda está em atividade, O, ou não? o Mats está semi-defunto, digamos Semi-defunto, assim. ok. Mas depois tem o Off the Telly, que Sim. tem uma premissa muito fixe. E quais é que são os outros dois, ou um ou dois? Bem, há o Free Amigos e Filho, que Sim, faço sim, com o Rodrigo exatamente. Nogueira e o Luís Folião, bissemanal também, em que analisamos Remakes remakes portugueses. Sim. de Ah, sitcoms, que é um tema de facto que estou muito para explorar. Sim, estavas a dizer. sim. Surpreendentemente muito para explorar. E depois ainda há o meu programa de rádio, que é o You Know the Score, que Sim, é sim, bandas sonoras na Rádio Quântica. exatamente, ok. Desculpa, ao início não me estava a recordar dos nomes, estava a recordar das sinopses. Ahm, tu tens uma história de vida, pá, para mim é particularmente interessante porque, quer dizer, tu andaste por tantos países, mas em relação ao Prestes a Ver, eu tenho uma questão que é, pelo que sei, tu viveste um tempo nos Açores, ou passaste a tua infância nos Açores, Sim. e ainda passaste pelo Porto também. Mas a tua relação com. Tu só começaste a descobrir o cinema português por causa deste podcast, ou já na altura tinhas visto alguma coisa? Ou tinhas descoberto alguma Alguma coisa? coisa já tinha visto, mas tinha visto pouco. Sim, E acho que isso é mais ou menos comum para pessoas interessadas em cinema em Portugal. Ou quer dizer, não estou a dizer que seja toda a gente, mas há muita gente que vê muito cinema, mas não vê cinema português nenhum, quase, não é? sim. Portanto, antes do podcast eu conhecia, pronto, já conhecia um bocadinho a obra do Miguel Gomes, tinha visto Recordações da Casa Amarela, aliás, já tinha começado a investigar um bocadinho o cinema português atual, digamos assim, há filmes como ah, É na Terra, Não é na Lua, Do Gonçalo Tocha, sim. sim, sim, que é um filme magnífico também, o Terra de Ninguém. Portanto, já conhecia alguma coisa, mas não conhecia o canon, e não tinha um conhecimento muito aprofundado da coisa, não. Mas se estavas a dizer que a maior parte das pessoas que gosta de cinema não conhece cinema português, isso deve-se ao quê? Ao facto do cinema português não ser muito acessível em termos de distribuição? Ou por desconhecimento? Ou qual é a razão para isso acontecer? Acho que há várias razões, não é? Algumas das razões são culpa do país ou culpa de fatores estruturais. Outros fatores também são culpa nossa, são culpa dos cinéfilos. Porque, por um lado, a nível estrutural, sim, o cinema português nunca tem muita promoção. Há aquela divisão de que já falámos, que é ou tens coisas super artísticas e super intelectuais, ou tens coisas super comerciais e mesmo sem interesse nenhum. Há pouco cinema de meio termo em Portugal e isso torna-o menos acessível. Um, mas depois também tens a questão que, e aí eu culpo-nos mais a nós do que as estruturas, é que o cinema português também não é promovido muito fora de Portugal, quer dizer, agora começa a ser, mas quando começas a
sei lá, quando começas a descobrir os grandes cineastas, quando começas a descobrir a Nouvelle Vague ou o cinema italiano, não tens grandes artigos que te digam, olha, já agora também em Portugal há isto e aquilo que é mais ou menos equivalente, entendes? Sim, Não tens muitos portugueses na Criterion Collection, enfim. só tens o Pedro Costa neste momento. Sim, E depois também há outro problema, é que muitos dos filmes de qualquer maneira não estão disponíveis de alguma forma, não é? Quer dizer, há muitos filmes portugueses que eu descobri porque alguém pôs uma VHS RIP na net porque um dia gravou que estava a dar na RTP2, porque senão eu nunca tinha ouvido falar daquele filme. E é um bocado o que acontece no sim. geral, porque lá está, temos aqueles grandes clássicos do cinema português que estão sempre disponíveis. De clássicos nem estou a falar dos filmes a preto e branco, estou a falar de, por exemplo, João César Monteiro, Pedro Costa, pronto, realizadores que têm assim um bocadinho onde é mais fácil de encontrar esses filmes, mas depois tens aqueles gajos que fizeram só um ou dois filmes ou que andaram a fazer vários filmes e nunca houve assim grande distribuição, que depois também acabam por desaparecer um bocado do imaginário cinéfilo, não é? Sim, Deus abençoa a internet, não é? Pois, Tanta exatamente. coisa que agora temos acesso e que antes seria impossível. E isso também torna um bocadinho, se não tens uma história coerente, entendes? Sim, Se só sabes de um ou dois filmes e em décadas diferentes, também torna-se mais difícil teres uma paixão pelo cinema, sim, digo eu. exatamente. Não, 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 exatamente, tens toda a razão. Ah, Mas e também olha que isto é uma coisa que, desculpa diz. interromper-te, mas é uma coisa que com cultura portuguesa eu acho que é um bocadinho, como eu tenho esta visão de não ter nascido em Portugal, de ter chegado a Portugal com 4 anos Sim, e de, portanto ter sido sempre um bocadinho uma outsider, ainda mais num ambiente tão rural e em que não havia muitos estrangeiros como era São Miguel na altura. Um, eu noto bastante que não é tão fácil penetrar em qualquer área da cultura portuguesa como é se quiseres fazer o mesmo para a cultura inglesa, por exemplo. O meu conhecimento de literatura portuguesa é bastante bom, mas isso é porque também dei na escola, não é? pois, exatamente. Portanto, isso é aquela introdução fácil, mas mesmo. Seja o passado da música portuguesa, seja o teatro, seja o cinema, não há muitos livros, tipo 100 peças portuguesas que têm que ver, ou 100 filmes portugueses que têm que ver, entendes? Sim, Esse tipo de trabalho não é feito muito, porque lá está, isso pronto, é um bocadinho aquele clichê, mas sim, não valorizamos suficientemente o que é nosso. exatamente. Sim, e temos uma memória de arquivo nacional muito curta em termos do que a nossa Sim. cabeça diz respeito. Mas isso estavas a dizer de literatura, de facto é engraçado, porque eu outro dia estava a pensar nisso, porque quer dizer, quando nós estamos, eu pelo menos na escola, tive de ler o Essa, tive de ler o Saramago, e é aquela coisa do tive de. Pá, mas se calhar a maior parte das pessoas acaba a escola e depois nunca mais vai pegar, não estou a dizer que nunca mais vai pegar num livro na vida, não é? Mas nunca mais vai querer manter essa sede de conhecimento. Se Pois. calhar é uma coisa que acontece mais em Portugal do que outros países, não sei, não conheço os outros países suficientemente, mas acho que temos esse problema também. Sim, eu acho que estatisticamente, não sei se ainda somos a nação europeia que menos lê, Pois há um tempo tinha mas saído, sim, exatamente, há algum tempo tinha sido um estudo sobre isso, há uns sim. aninhos. Eu acho que, pronto, e isso de se entusiasmar com livros que se dá na escola também é uma coisa que é sempre só uma pequena minoria que faz. Sim, Eu também senti isso, eu adorei ler os Maias no secundário, mas eu sei que a grande maioria dos meus colegas não. sim. E acho que isso é quase universal. Há muita gente que fala de não conseguir apreciar certas obras porque deu na escola. Não, mas eu não estava a dizer que tu terias interesse nos livros. Estou a dizer pronto, enquanto a escola te fomenta o facto de teres de ler um livro, as pessoas têm por obrigação. Mas ao saírem da escola, se calhar depois
não continua a ter um interesse em ler qualquer livro, percebes? Ou em descobrir. Sim, certo, porque já não tem a obrigação. Pois, exatamente. Mas há bocado estavas a falar do milagre da internet e de facto, no teu caso, e neste já agora também estamos a fazer por Skype, mas no teu caso, como o teu programa é quase sempre feito por graças à internet e graças ao Skype, Sim. tu deves ainda sentir-te mais grato por esse milagre que Deus Nosso Senhor pôs na Terra, não é? Sim, sem dúvida, o Prestes a Ver sem internet seria impossível, porque eu agora vivo em Londres e apesar de ter muitos amigos portugueses aqui, também não seriam suficientes para continuar a renovar isto. Portanto, Aliás, diz. Não, diz, desculpa. Não, ia só dizer que sim, a internet foi um milagre na minha vida já desde o início da minha adolescência, para dizer a verdade, porque também, mais uma vez, vivendo na aldeia de Água de Pau, sim, bom nome, não é? Sim, muito bom, muito bom. Descobrir a internet foi uma coisa magnífica para mim, não é? Os melhores amigos que tive durante a minha adolescência eram na internet. Sim, também me aconteceu um bocado isso, apesar de ser para aí uns anos mais novinho do que tu. Mas o que. Basicamente, tu tiveste quantos anos em Portugal, assim, ao todo a viver mesmo. Pronto, na tua infância e depois, não sei se trabalhaste também por cá. Deixa-me cá ver. Eu tive 9 anos no Porto Ok. e antes disso estive. Bem, eu agora tenho 32, Ok. 27, 23 anos ao todo Ok, em Portugal. pronto, daí ainda manteres também essa relação e o teu português ser perfeito. De qualquer... Bem, perfeito. Mas sim, o a relação sotaque é não tipo... conta, o sotaque não conta. Certo. Não, sim, eu sinto-me português, sabes? Os meus pais sempre cultivaram a ideia de se vais a outro país, devias adaptar-te a esse país e integrar-te nesse país. E eu tenho feito isso com o Reino Unido, mas passados 5, 6 anos ainda não sinto o suficiente para dizer que eu sou britânico e não sei se alguma vez sentirei. Mas qual é a principal entrave que sentes aí? Mais uma vez, pode ser por os dois lados. Eu acho que, por um lado, a cultura britânica não é muito convidativa e então Londres é impossível, porque Londres está simplesmente no meio de imensas pessoas que provavelmente vão bazar daqui a 3 meses, entendes? É uma cidade que é povoada por gente que está lá para estudar ou que está lá para trabalhar para um mano ou qualquer coisa assim e depois vão-se embora. Então é muito difícil que haja algum tipo de raiz aqui em Londres, porque as pessoas estão sempre a mudar e é muito difícil encontrar comunidades. Existem, mas é relativamente difícil de encontrar. Isto do lado do Reino Unido, e ponto, depois tens todo. Eu acho que a grande maioria do pessoal estrangeiro que vive no Reino Unido, de momento, não se consegue sentir muito bem-vindo por razões políticas óbvias, não é? Exatamente. Eu até quando estavas a Mas depois dizer... também do. Sim. Não, diz. Mas depois do meu lado, acho que há também o problema que é o ponto. Isto é hipotético. Se calhar noutro país não seria assim, mas se calhar já fui tão moldado e tão formado por Portugal que por esta altura já não dá para mudar tanto a minha identidade e criar uma relação assim tão forte com outro país. Sim, mas também porque estiveste em Portugal nos anos basilares do teu crescimento, não é? Isso também pode influenciar de alguma Sim. maneira. Mas quando estavas a dizer das pessoas ficarem aí 3 meses, eu até pensei mesmo que estavas a falar do Brexit, do facto das pessoas irem embora daqui a 3 meses por causa de algum. Por causa da situação aí. Mas pronto. Eu ainda não conheci ninguém, quer dizer, tenho uma amiga que parcialmente basou por causa do Brexit, mas também basou por outras razões. Pronto. Mas a verdade é que a nível diplomático isto é tudo tão complicado que tudo que, pelo menos o meu advogado me diz, é que até haver consequências certas do Brexit, isso vai demorar uns 20 anitos, portanto não há que ter grande medo. A sério?
Só 20 anos? Porquê? Não... quer dizer, não sei, eu senti logo no facto de poder ir à Amazónia e de repente a Libra estar mais baixa. Mas, mas isso sou eu, não é? Sim, E sim, a minha sim. vida capitalista. Não, mas a questão é que, de momento, pelo menos a Theresa May diz que os cidadãos europeus que já cá estão vão ter o direito de ficar e, segundo as minhas fontes, os empregados do Home Office que são necessários para processar tudo isto, de momento, com staff que há atualmente, vai demorar algumas décadas. Ok. Ou seja, É preciso uma ou outra geração para se começar mesmo a sentir aí os problemas. sim, sim. Ok. Quer dizer, sim, Quer dizer, os problemas económicos vão estar imediatamente, não é? Mas o que eu estou a sim. dizer é tipo, mesmo as dificuldades de viver cá como Sim, sim, estrangeiro. sim. Pá, passando para temas um bocadinho mais alegres, Sim. tu, pelo que eu tenho ouvido nas coisas que tu fazes, e pelas coisas que tu escreves de vez em quando, apesar não te sentires totalmente British ainda, ou não te sentires British de todo, ainda consegues. Tu gostas do humor, o humor dito britânico. Sim, não, nem todo o humor britânico é sofisticado e coisa. Mas identificas-te com o cinismo, aquele cinismozinho britânico da sua comédia e da sua forma humorística de ver as coisas. Possivelmente, possivelmente. Já há muitos anos que ando num fórum que eu descobri, lá está, tinha eu para aí 16 anos, e é um fórum que tem uma forte presença americana e também tem uma forte presença britânica. E eu notei sempre que nas threads de política americana havia para aí um ou outro gajo a dizer: olha, mas o que o Obama está a fazer agora não é propriamente aceitável, tipo, a nível de, por exemplo, não fechar a Bulgaria, ou seja o que for. E do outro lado, um grande coro de pessoal a dizer: ok, ele não é perfeito, mas nós não podemos deixar os republicanos entrarem, isso é impossível. E enquanto que na thread política britânica só se ouvia o pessoal a dizer: yeah, este gajo é horrível, e este gajo também, este gajo que se cala, pá, não quero saber, isto é tudo uma merda. E isso mostra bastante a diferença entre os dois países. É que nos Estados Unidos há aquela esperança, há aquela ideia de temos que fazer algo, enquanto que no Reino Unido há um cinismo total e não, que se fodam todos, tipo, não vale a pena. E sim, eu identifico-me um bocadinho com isso. Um, e se calhar isso também depois deriva do facto de muita da comédia britânica depois não conseguir ser muito bem entendida ou apreciada nos Estados Unidos por causa disso também, não é? Por causa desse espírito. Eu lembro-me de Sim. ler uma coisa sobre quando os Monty Python chegaram à América, quando começaram a transmitir os programas deles na América, que ninguém percebia nada. Que não percebiam, tipo, os americanos ainda não estavam preparados para. Quer dizer, o mundo todo não estava, mas os americanos em especial, porque não conseguiam entrar bem naquele E, tipo e, de visão das coisas. E é verdade que, pronto, os filmes são outra coisa, mas o Flying Circus realmente tem muitas referências locais, tem uns sotaques acérrimos, não é? Sim, Portanto, não culpo muito os americanos da altura. Se bem que hoje em dia, obviamente, o Monty Python é super consensual nos Estados sim, Unidos, não é? sim. Toda a gente adora. Hoje em dia, sim, não, só conseguimos imaginar como terá sido na altura. Eu gostava de ser nascido e ter assistido à BBC a tentar cancelar o programa todas as semanas e depois há aquela história espetacular de que eles contam que há um livro que é a autobiografia dos Monty Python, em que são entrevistas com os cinco e com passagens de arquivo do Graham Chapman, em que um deles diz que houve uma altura em que a BBC quis usar as tapes onde estavam gravados todos os episódios do Flying Circus para gravar óperas por cima, que era uma coisa que era muito normal fazer, e tiveram de Sim, ser sim, eles. Diz? a coisa das tapes com a BBC é completamente escandalosa. Sim, Muita coisa que se perdeu, pá. Muito material cómico do Peter Cook e do Dudley Moore. sim, Muitas coisas do Doctor Who, que é aquela coisa que aparece mais imediatamente porque ele tem aquela fanbase acérrima que fica zangada. sim. Mas sim, há muito do espólio cultural britânico simplesmente destruído porque na altura achavam, pá, ninguém vai querer saber disto, não é preciso arquivar. Pois, e tiveram de ser eles próprios a gravar aquelas tapes para umas cópias que eles guardaram, porque senão a BBC teria destruído e
hoje 45 episódios tinham ido à vida e ficávamos só com os filmes, que são ótimos, obviamente, mas isso também se perdia. Mas em termos de... o que é que há agora assim? Há alguma coisa fixe de Britcom hoje em dia? É que houve uma altura em que cá passava na RTP2, havia mesmo um espaço de Britcom, eu ia vendo, só que Sim. pá, desde há uns anos não sei se há, se há alguma coisa interessante ou não a sair daí. Há coisas fixe. Eu recomendaria principalmente a Philomena Kunk, que é uma pseudo-repórter. Aquilo é co-escrito pelo Charlie Brooker e a Philomena Kunk é desempenhada pela Diane Morgan, que é uma excelente atriz também. Ela de momento está a fazer Kunk on Britain. Antes disso já fez Kunk on Shakespeare. E a ideia, pronto, tem partes, segmentos de entrevistas, assim, um bocadinho à LG, mas com mais piada, em que ela Ok. entrevista historiadores. E faz. Ela é basicamente quase como uma criança de 8 anos a fazer perguntas estúpidas, como, por exemplo, porque é que a Jane Austen escreve de forma tão estranha, porque é que ela não fala como uma pessoa comum, achas que Jane Austen é melhor do que Mr. Man, coisas assim. E isso funciona bastante bem. E depois o resto é ela explicar o assunto e nitidamente na verdade não entender o assunto. Um problema com a comédia britânica atual, um bocadinho, é que tens os panel shows, que pronto, o QI será o mais conhecido, às Sim. vezes as pessoas conhecem fora do Reino Unido, mas a cena é que o QI aqui é tipo homogéneo. Então tens tipo 6 ou 7 programas desses, um sobre estatísticas, um sobre política, etc. Estatística, tão interessante. Sim, sim. E o problema é que depois tens tipo todo um ecossistema de para aí 20 pessoas que vão a esses programas todos e que, ponto, 18 deles foram a Oxford ou a Cambridge e é assim um bocadinho. Alguns deles têm piada, mas é assim um bocadinho uma indústria que monopoliza um bocadinho o humor. Ok. E depois tens muito bom stand-up também. O Stuart Lee já é aquela figura Sim. reconhecida. Acho que os especiais dele estão no Netflix em Portugal também. Sim. Tens a Josie Long, que é uma excelente cómica. De momento, acabei de ver a fazer um programa sobre o facto dela estar grávida. Ok. E o James Acaster, que lançou 4 especiais, acho eu, pela Netflix este ano. Também muito bom. Sim. Bem, hoje em dia a Netflix está a ser um filão de stand-up que é incrível. Eu por acaso, eu não tenho a Netflix, eu usei um mês de borla, quando há um ano, sim, se calhar já foi há um ano, quando há um ano saiu o especial do Louis C.K. Na Netflix, eu pensei, epá, se é para usar o mês grátis, vou usar para ver isto. Pronto, Sim, vais uns meses depois. usar para apoiar um Não, não, bom não, não, artista não. e um bom ser humano. Não, mas isto foi meses antes da polémica. Sim, eu sei, estava só a brincar. Mas pronto, se fosse hoje em dia, se calhar aquilo já nem tá disponível de qualquer maneira. Mas, Provavelmente não, sim. mas então a Filmina Kank, ok, fiquei aqui com a nota. Estive aqui a ver entretanto. Pá, isto também me fez lembrar um bocado, pelo que tu descreveste, fez lembrar um bocado a personagem do Alan Partridge. Não sei se é tipo assim, mais ou menos no mesmo género. É um bocadinho, quer dizer, ela é mais impecável. O Alan Partridge tem aquele ego todo e a piada é o vexame que ele passa à custa desse ego. A Sim. Philomena Kunk é mais, como eu disse, é um miúdo de 8 anos, muito, muito certo de si mesmo, que anda ali a subverter tudo. Ok. Sabes que, por falar em Alan Partridge, eu sempre achei que tenho um forte orgulho que nós fizemos o Alan Partridge mais ou menos antes do Alan Partridge e em real, que é o programa Eu Tenho Dois Amores com o Marco Paulo. Aquilo é tal e qual, man. É incrível. Mas e além disso, depois antes disso tens o Serafim Saudade do Herman, que já é um bocado Sim, o também Alan é Partridge verdade, do Alan sim. Partridge, que é o Marco Paulo. Mas sim, por acaso foi bem apontado. De facto, nunca tinha pensado nisso. Já agora, já que vemos aqui a ponto com Portugal, tu quando cresceste cá, havia assim alguma. Era o quê? Era o Herman, não era? Quer dizer, não havia.
assim, mais nada assim de humor muito sonante em Portugal. Não, não. Pronto, o Levanta-te e Ri começou quando eu estava no secundário. Ok. Não que eu fosse fã. Ah, Sim, porque eu sei que o Fernando Rocha é mesmo o tipo de humor que tu gostas. sim. Então, são ambos com aquela ligação ao Porto, não é? Sim, exatamente. Mas aliás, eu lembro muito bem no 11º ano ter um debate sobre o Fernando Rocha na minha aula de português, e a professora queixasse que ela utiliza muitos palavrões, e um dos alunos dizia: olha, eu já ouvi o Fernando Rocha falar sem dizer palavrões e tem a mesma piada, que é uma coisa relativa, não é? Ok, a mesma piada, possivelmente. Mas tipo, e sempre nos admirámos um bocadinho com isso, com a falta de uma indústria do humor em Portugal, porque, sim, o que apanhávamos na televisão, excepto o Herman, costumava ser bastante manhoso, mas ao mesmo tempo notava-se que não é como se Portugal fosse um país desprovido de sentido de humor, muito pelo contrário. Tipo, o humor de rua, o humor do pessoal no dia a dia era excelente, mas poucas vezes traduzia-se para o ecrã. Sim, e hoje em dia, quer dizer, tu tens stand-up comedians cá a nascerem das árvores, portanto, não, por acaso é uma coisa que me faz um bocado de confusão, é que tens tanta malta, e malta bastante boa, até alguns, e não há muita. Passados estes anos todos, continuamos sem ter um clube de comédia regular, ou assim uma coisa de facto faz falta. Mas agora voltando ao Prestes a Ver, tu primeiro começaste com a lista dos 20 filmes portugueses feito por uma. Sim, pelo pel- Taste of Cinema, sim. que é um site de listas de filmes, basicamente. Sim. Não, estava a dizer que foi feito ia dizer por uma redatora de lá, mas não me estava a lembrar do nome dela. E depois a partir daqui agora seja o que Deus quiser, vamos no que for. Sim, deixo o convidado escolher normalmente, porque acho que é o mínimo que posso fazer, não é? Sim. Também tenho uns quantos filmes que gostaria de abordar, que possivelmente quando alguém me disser: olha, eu não sei, escolhe tu, vou escolher. Mas E se isso nunca acontecer? é possível que nunca aconteça, não é? Esses filmes vão ficar aí escondidos para sempre e nunca vais poder falar deles, Daniel. Achas Sim. bem? Isso vai ser muito triste. Vai ser muito triste. O pessoal vai perder os meus incríveis insights sobre esses filmes. Qual é que foi assim o filme que te mais surpreendeu até agora dos que fizeste podcast? Ok, realmente surpreendido dentro dos. Bem, o Sangue foi uma surpresa, simplesmente porque não estava à espera de um filme do Pedro Costa que fosse assim. Sim. E pronto, mas toda a gente sabe que é uma anomalia dentro da cinematografia dele. De resto. Sim, ele próprio hoje em dia também diz que não, isso não sou eu e não sei o quê. Só que o filme é tão bom, quer dizer, como é que de qualquer maneira ele pode rejeitá-lo, não é? Sim, pronto, e isto é um bocadinho, vou passar por ignorante, mas eu prefiro o Sangue ao que o Pedro Costa fez a seguir, para dizer a verdade. Não Acho digas que o Pedro isso. Costa que não. O Pedro Costa que não é o Pedro Costa, para mim é preferível ao Pedro Costa que é o Pedro Costa. Mas do Sangue até ao Cavalo de Dinheiro não gostaste de nada, nada? Ainda não vi todos, Sim. mas sinto aí uma certa, sei lá, Eu acho que percebo o que tu queres dizer. Eu acho que percebo. Mas continua, ok. acho que ias continuar o teu raciocínio em relação aos filmes. Sim, de resto, eu acho que a lista original era relativamente previsível. Tinhas os teus Manuel de Oliveiras, tinhas os teus João César Monteiros, tinhas algumas tentativas de abranger o cinema mais mainstream, como o Jaime, que eu estava com alguma fé que pudesse ser algo mais interessante dentro do mainstream, mas para dizer a verdade não foi. Yep. E pronto, olha, vou falar rapidamente, vou dar aqui o teaser. O que me chega mesmo à cabeça agora de me ter surpreendido mais é o De Uma Vez por Todas, que vai ser lançado esta segunda.
Essa que é pérola um filme do Joaquim Leitão, sim. Sim, do Joaquim Leitão nos anos 80, com um enredo completamente Michael Mann Sim. assim, e o Pedro Aires Magalhães Sim, no papel é principal. é que o também melhor ator de sempre. É o melhor ator Sim. improvável de sempre. Mas sim, isso é mesmo o tipo de filme que ficas, uau, isto aconteceu, isso existiu, entendes? Sim. E eu tenho outros exemplos disso que eu fiz antes de começar o podcast. Eu lembro-me de ir ao Fantaspoto e ver a Confederação do Galvão Teles, que é basicamente um filme reminiscente do Godard dos anos 60, sobre um cenário sci-fi em que, quer dizer, sci-fi, ponto, futurologia, em que Portugal é dividido a meio porque 50% do país pertence à União Soviética e 50% pertence aos Estados Unidos, e é assim uma coisa incrível, principalmente se tiveres em conta o realizador que o Galvão Teles é hoje em dia, não é? Sim, exatamente. Mas isso acho que acabou por acontecer um bocado com todos os realizadores da mesma geração dele, não é? Quer dizer, o sim. António Pedro Vasconcelos também, há dias em que, pronto, a maior parte dos dias está a ser um bocado mais para o comercialão, e no início ele fez uns filmes bastante diferentes e, vá, um bocadinho mais complexos do que, sei lá, Os Gatos Não Têm Vertigens, mas de facto o que me surpreendeu mais no De Uma Vez por Todas também foi isso, foi pensar, então o Joaquim Leitão podia ter feito mais coisas assim. E não o Tentação e o Fim da Inocência, mas pronto, são escolhas. Admito né? que nunca vi outro filme do Joaquim Leitão, portanto não posso Acho que condenar acho que esses fazes filmes sem muito ter bem. visto. Acho que fazes muito bem. Ok. E acho que fazes muito bem não os ter visto e também não os vejas, porque não é preciso. Não é preciso. É só, pronto, há coisas. Há Nem tantos sequer para filmes. paródia, tipo, nenhum deles é mau o suficiente para funcionar como Ok, uma cena. o Fim da Inocência, Plan 9. o Fim da Inocência é capaz, e outro dele que é A Esperança Está Onde Menos Se Espera. Esse filme é Bom mesmo. título. É um ótimo título para um ótimo filme. Recomendo que o vejas um dia na companhia de amigos e passem um belo serão a mandar Só abaixo bem. aquele filme. Pronto, olha, eu acho que por mim é tudo. Não sei se queres mandar alguma mensagem para o povo que nos está a ouvir. Ou promover as tuas coisas todas. Força aí, diz o que tens a dizer. Alguma mensagem para o povo faz-me lembrar aquela ocasião em que um jornalista perguntou ao Luís Pacheco se tinha uma mensagem para a juventude portuguesa e ele respondeu: vão por cá, o que vos foda. Que excelente. Mas não, pronto, dou rapidamente o breakdown dos projetos. Tens o You Know The Score, que são bandas sonoras bissemanal na Rádio Quântica do meio-dia até às 2, cada segunda. Depois no Mixcloud. Para além disso, podcasts Prestes a Ver, sobre cinema português, Off the Telly, sobre televisão britânica, e o Free Amigos e Filho, sim, também bissemanal. Sobre os remakes. Que Sim. de facto, esse é o podcast que tu outro dia já tinhas dado uma ideia para um podcast que eu achei espetacular, que é fazer um podcast sobre uma aventura, mas Alguém vai fazer isso alguém- e vai ficar milionário, vai estar tipo sempre no top do iTunes. O pessoal não quer saber de cinema português nem das coisas que tu falas, mano. O pessoal quer saber de uma aventura. Sim, porque pronto, aqueles já vêm 60 livros, eles nunca envelhecem, não é? Mas pronto, e os remakes das séries britânicas também e americanas também, acho que é uma ideia mesmo de um E filão. espanholas agora. Espanholas também? Rapidamente. Vamos ter que passar para as cenas espanholas, sim. Também houve vai remakes ser um espanhóis. Houve o Conta-me sim, Como Foi, imensos. o Médico de Família. Sim, sim, sim. Ok, mas em termos de comédia houve alguma coisa? Não faço ideia. É o que vamos descobrir. Pronto, está bem. Ok, então obrigadíssimo, Daniel, tudo bom para ti? Não, obrigado pelo convite. Ora é essa e pronto, até à próxima.